Você tem fãs. Ora bem, falamos precisamente disso, de como ter um belíssimo corpo para o verão quando tudo falhou. A corrida, a alimentação, se bem que, em primeiro lugar, eu acho que não há médico nenhum que não aconselhe um estilo de vida saudável, certo? Claro. Agora, há sempre imperfeições que podem ser limadas através do bisturi. Sem dúvida, sem dúvida. Bom dia antes de mais e obrigado pelo convite. Claro que sim, eu acho que a complementarização entre a parte cirúrgica, mas sobretudo uma preparação com a dieta, com o exercício físico, que falou que iam também hoje abordar aqui no programa, é a solução para um corpo mais perfeito para o verão que seja possível. Até, digo eu, até mesmo para um cirurgião plástico, se vem alguém que, apesar de querer limar imperfeições, se tem um estilo de vida saudável, se faz exercício físico, até mesmo para a própria recuperação do processo cirúrgico, acaba por ser muito melhor. Isso é sem dúvida, a recuperação é melhor e também o potencial de ter um corpo ainda melhor. Porque se nós cometermos excessos, se não respeitarmos o nosso corpo, horários de refeições, uma refeição equilibrada, é óbvio que as gorduras que são tão inestéticas nesta altura do ano se vão notar muito mais. Claro. E também o trabalho que todos possamos fazer, que era parte de exercício, mas depois também a parte cirúrgica, é mais difícil e, portanto, as pessoas depois não vão alcançar e vão ter expectativas que não vão ser atingidas. E essa questão das expectativas é muito importante, porque, se bem que as cirurgias fazem realmente resultados muito bons, e estamos aqui a falar das gorduras, e rápidos. A recuperação demora sempre um bocadinho, mas rápidos. De facto, aquilo é... A cirurgia primeiro tem, depois deixa de ter. Sim. Isto falando de uma lipoaspiração, que é das cirurgias mais vulgares nesta altura. No entanto, a pessoa tem que ter aqui alguma preparação e tem que ter também respeito pelo corpo para que as expectativas não sejam goradas. Exato. Assim. Quando se fala em preparação para o verão, o doutor aconselha, se bem que se possa fazer cirurgias estéticas em qualquer altura do ano, quando é que aconselha a fazer? Porque estamos a falar de um determinado altura, o fito da pessoa é para passear o seu corpinho na praia, não é? Portanto, obviamente julho, agosto, setembro, portanto, quando é que aconselha? O timing era um pouco anterior, se fosse possível, ser mais cedo, como é óbvio, porque apesar das pessoas fazerem férias cada vez mais em agosto e às vezes outras em setembro, e sendo esse caso, é perfeitamente possível ainda fazer uma cirurgia. É óbvio que um pouco mais cedo será melhor. Até mesmo para a própria recuperação, não é? Com o tempo menos quente. E para as cicatrizes também, porque o sol é um pouco inimigo destas cicatrizes. Contudo, estamos aqui a falar de cirurgia do corpo. Sim. E isso é uma das coisas que eu quis aqui falar, é que a cirurgia da face nós não devemos fazer tanto nesta altura, porque a face está sempre exposta. Enquanto que o corpo nós conseguimos disfarçar, é uma t-shirt ou é uma blusa, pronto. E, portanto, estamos a falar, por exemplo, na cirurgia mamária, em que é uma cirurgia que realmente dá um maior número de pessoas, porque nesta altura que se aparece o decote, é que o biquíni sai do guarda-fato. Começam-se a tornar descapotáveis, não é? Tornam-se a tornar mais descapotáveis. E, portanto, este tipo de cirurgias, de facto, aparece um bocadinho mais para a frente. Às vezes as pessoas já vão um bocadinho tarde, mas acabam por fazer, e aquilo que eu posso dizer é que ficam muito contentes. Exato. Mesmo que tenham este ano dito, olha bem, este verão não vai ser assim tão exposto ao sol, mas quer dizer, isto também o objetivo não é um corpo para este verão, é um corpo para os verões que aí se seguem também. Se a pessoa depois mantiver, depois há o pós, não é? Que não é sem só dúvida, o pós-operatório cirúrgico. Mas, por exemplo, uma mamoplastia... Temos aqui alguns exemplos, não é? Sim. Pois, exatamente. Por exemplo, esta pessoa era uma pessoa que de facto tinha, e uma pessoa jovem, que tinha de facto, em termos de dieta, havido um total descontrole. Um total descontrole sem nenhum exercício físico. E portanto há gorduras localizadas na região abdominal, a mama cresce muito e também se torna desconfortável para o exercício. Sim, claro, é engraçado isto, não é? Portanto, as pessoas não fazem exercício porque também não conseguem fazer porque o corpo não lhes permite. E letal também para a coluna, não é? Por causa do peso. Exatamente. São, aliás, os dois grandes fatores, as pessoas que depois atrapalham, portanto, as gorduras e a questão da mama grande atrapalham na sua vida, mas também no exercício. As pessoas não conseguem correr, não se sentem bem, magoa. Não, mas é verdade. E depois é agir como isto lhes dá motivação e depois sentem-se bem e há aqui um ciclo vicioso e de repente, passado um ano, tem uma pessoa completamente diferente. Ou seja, aqui a cirurgia e a forma como fica depois da cirurgia é um trigger, é um gatilho para que depois entre noutro tipo de vida. É um motivador. É um motivador. É muito importante que as pessoas já tenham a cabeça feita, tenham já a motivação e o ideal daquilo que tentam obter. Mas muitas vezes, e posso dizer que isso da minha experiência, a cirurgia acaba por ser
um salto, é um trigger, é um passo em frente na direção certa em muitas pessoas. E isso da motivação já falámos, é uma coisa muito importante e é giro como é depois motivador para outras coisas. Sim, porque aqui temos estado a falar no princípio da conversa aqui só numa parte muito física, muito estética, mas claramente aquilo que muitas vezes leva a pessoa até à cirurgia estética não é só a parte física, é a autoestima, é a parte psicológica. Claro, e porque nesta altura realmente do verão as pessoas vão experimentar aqueles biquinis do ano passado, ou comprar um biquíni, ou comprar um fato de banho, até porque temos aqui 2 homens, e é giro que não é só mulheres, os homens têm e exatamente... Porque é que os homens não têm que se cuidar? Exatamente as mesmas preocupações, muito focados na região abdominal. Porque, olha, por tudo, pelas imagens que vemos em todo lado, nas redes sociais, nas revistas. É verdade, cada vez mais pressionados com corpos esculpidos, esculturais, isto causa uma pressão enorme nas pessoas. E nós assistíamos isto nas mulheres, que tinham realmente uma pressão relativamente a tudo o que aparece e que as pessoas veem, mas os homens estão cada vez mais sensíveis e procuram-me a mim, procuram outros cirurgiões plásticos e felizmente também temos conseguido... Isso também acontece muito com a objetificação do homem, não é? Sem dúvida. Sim, isso aqui já é um campo um pouco mais sim, não é filosófico, mas é verdade. E os homens estão preocupados e muito bem, também muito mais ligados ao exercício físico e a uma alimentação melhor e hábitos mais saudáveis e acabam por procurar, da mesma maneira que as mulheres, acho lindamente. Se os homens gostam de ver mulheres bonitas, as mulheres também têm o direito de gostar de ver homens bonitos. Quer-nos falar de algumas fotos que nos trouxe? Claro que sim. Assim, há corpos que... Este é um daqueles casos. São corpos que estão bem. Sim. Ou seja, são pessoas que têm as gorduras localizadas, a mama... Portanto, não assenta tão bem no... Sim, mas não há nada ali de... Não há nada de realmente... Ou seja, a cirurgia... São afinações. Sem dúvida. A cirurgia plástica é para todas as pessoas. Sim. Ou seja, quer pessoas que tenham uma gordura em excesso e podemos ter um tipo de resultado, com pessoas que já estão bem e que podem ficar muito melhores numa determinada maneira de ver as coisas, claro, porque são pessoas que estão muito bem. Outras pessoas têm... isto aqui, eu trouxe este caso porque os corpos são todos diferentes. Há pessoas que estão muito altas e que já têm uma estrutura, que é uma estrutura bastante mais harmoniosa, mas há pessoas que têm corpos mais difíceis, são mais baixas, já têm... A estrutura óssea não é tão fácil de ter as formas que as pessoas idealizam. Portanto, é preciso, na consulta, colocar as expectativas certas. Pois, a questão é essa, é que muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, a estrutura óssea é aquilo que impede de ter os corpos que se vê nas revistas. Exatamente. E, aliás, nós vemos isso muito atualmente em algumas figuras públicas, sobretudo americanas, que são pessoas, o antes e depois, completamente diferentes. Sim. Completamente diferentes. E, portanto, realmente... É possível a cirurgia plástica conseguir coisas realmente diferentes, não milagres. Sim. Não milagres, ou seja, aí os photoshops acabam por ajudar claro. E por dar... é que não sabem, mas sim, mas isso ajuda. As expectativas depois acabam por ser irreais, mas de facto a cirurgia plástica e a medicina estética, porque não é só a cirurgia plástica, às vezes é complementos pequenos que são possíveis de fazer, permitem alterações grandes e que as pessoas tenham uma diferença... Aqui temos, se quiserem recuar para as fotos anteriores, ali temos uma belíssima alteração que é feita, ora bem, deixe lá passar. Sim. Aquele caso, e a gente já vai ver, é a típica pessoa que tem 45, 50 anos e tem uma gordura abdominal. Vamos para um bocadinho. É esta, exatamente, esta foto. Ok, o que é que acontece? Este é um corpo tipicamente de uma mulher portuguesa. Uma mulher de 1,60 m, uma mulher de 50 anos, trabalhadora, 2 ou 3 filhos e que tem aquela típica queda da mama, a barriga acaba por ter alguma laxidão. A barriga ficou espetacular. Pronto, isso chama-se uma abdominoplastia, que é aqui uma forma associada à lipoaspiração de remodelar, rejuvenescer a silhueta. E este é um caso relativamente frequente na consulta. Deve ter ficado muito contente com o resultado da operação. Fica muito contente e não é só quando está despida, que é muito importante, mas também quando está vestida. Temos lugar na altura dos casamentos e as pessoas dizem que as roupas voltam a sentar bem e isso é giro. É muito giro ver os pormenores, como há pormenores da vida em que uma cirurgia plástica de repente é importante. Claro. O doutor vestia aquele vestido que já não não vestia. Não é que se massificou, não é? Quer dizer... Exatamente, e como faz parte das nossas experiências diárias. As pessoas sentem-se bem em momentos em que não se sentiam E é sobretudo a perda do preconceito, porque antigamente Sim. tinha-se muito preconceito com cirurgia, parecia que se tinha cometido um pecado capital Sem ao fazer dúvida. uma cirurgia plástica. São as duas Quase como coisas. se fosse batutice. Não, isso tem uma cirurgia. Como se fosse batutice, não, é um direito. As pessoas agora têm orgulho em falar que fizeram alguma coisa de uma forma perfeitamente normal, porque querem o seu melhor. E esse mito, portanto, realmente desmistificou-se e levou a uma massificação, até porque os resultados também são muito mais naturais.
muito mais de acordo com a estrutura facial da pessoa, o corpo da pessoa. Há uma conversa franca antes de expectativas, que resultados é que podemos obter e as pessoas... Há outra coisa que, por exemplo, agora fazemos bastante, que são as simulações tridimensionais durante a consulta. É giro. Ou seja, a pessoa consegue prever como é que vai ficar. Até certa altura, isto é sempre uma simulação, não é um resultado exatamente igual, mas há uma simulação daquilo que poderá ser. E, portanto, as pessoas têm uma noção também o que é que poderemos atingir, em que não vão ficar exatamente como se calhar achavam, ou vão ficar melhor. É engraçado. É giro ver a reação das pessoas. Eu acho isso uma experiência interessante da minha consulta. Pronto, e por falar em consulta, onde é que o podemos encontrar, Dr. David Gasteiro? Eu estou na Up Clinic, que é uma clínica que irá ter as suas instalações no Restelo a partir do próximo mês. Neste momento estamos na Avenida Fontes Pera de Mel, em Lisboa. Isto é um programa que passa em Portugal. Como podem ver em casa, estamos a ver o site do Dr. David Gasteiro. Sim, e no site estão as indicações e podem colocar as dúvidas e ver alguns casos. Fazer uma pré-consulta, não é? Isso é giro. Essa questão da pré-consulta está cada vez mais com as redes sociais. Nós podemos aceder, falar todos. Sim, é fácil. Faz uma pré-consulta, percebe a coisa e depois então marca a consulta. As expectativas ficam mais, às vezes valores, às vezes perguntas que foram aquela única coisa que queriam saber. E a pessoa até se sente mais à vontade porque está atrás do computador, não se sente a resposta, não é? Não se sente a resposta. Ora, portanto, então, é só consultarem o site do Dr. David Gasteiro, têm lá todas as informações para ir de encontro e para ter um corpo, ao doutor, obviamente, e para ter um corpo extraordinário. Se não for para este verão, para o próximo. Muito obrigado, Dr. David. Um aplauso. Obrigado. Exatamente. Vai ter que se ir embora, doutor, meninas, não chorem. Muito obrigado. Ora, o doutor falava que já se fazem abordagens, fotografias tridimensionais para se perceber como é que pode possivelmente ficar depois de uma cirurgia, como se fosse uma bola de cristal. Não temos uma, mas temos uma